Anna Gold nasceu em 1734 em um vilarejo rural da Suíça e tinha uma vida modesta, trabalhando como serva. Em 1782, aos 48 anos, Anna estava a serviço da família Tschudi, uma família proeminente e influente da cidade de Glarus. Ali, cuidava das tarefas domésticas e auxiliava na criação dos filhos do médico e juiz Johann Jacob Tschudi. As coisas pareciam relativamente normais, até que, certo dia, uma série de eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na casa dos Tschudi. A filha de Johann, uma menina de 8 anos, começou a relatar que Anna a assombrava com presenças estranhas e que a forçava a realizar rituais. A garota alegava que encontrava alfinetes em sua comida e que esses objetos apareciam do nada. A menina dizia também que Anna havia lançado um feitiço e outros acontecimentos, como crises convulsivas e episódios em que a garota se comportava de maneira estranha, davam força à ideia de que Anna praticava bruxaria. Foi em um momento de desespero que o pai da menina acusou Anna formalmente de ser uma bruxa e de tentar enfeitiçar sua filha. Johann Jacob Tschudi, ao que tudo indica, tinha outros motivos ocultos para acusá-la, pois havia rumores de que ele e Anna mantinham uma relação pessoal secreta, o que seria escandaloso para a época. Anna foi presa e submetida a sessões de tortura para confessar os seus crimes, e durante os interrogatórios foi forçada a assumir a culpa por atos de bruxaria. A tortura era um método brutal e comum nos julgamentos da época, e a dor excruciante levava muitas acusadas a confessarem crimes que nunca cometeram. Após ser torturada, Anna confessou. Ela afirmou que havia feito um pacto com o demônio e que usava poderes sobrenaturais para prejudicar a família Tschudi. Este tipo de confissão era exatamente o que o tribunal esperava ouvir, apesar de hoje se entender que as confissões obtidas por meio de tortura são muitas vezes inválidas. Em junho de 1782, Anna foi sentenciada à morte por bruxaria. Sua execução ocorreu por decapitação e a forma brutal de sua sentença foi chocante, pois o crime de bruxaria já não era aceito como motivo legal para execuções em muitos países europeus daquela época. A condenação de Anna gerou grande controvérsia e a execução de Anna Gold foi conhecida como o último caso de bruxaria julgado e condenado na Europa. Anos mais tarde, em 2008, o governo suíço reabilitou oficialmente Anna Gold, reconhecendo que ela foi vítima de um julgamento injusto e arbitrário. A última noite de Anna. Na aldeia de Glarus, em 1782, Anna Gold já era conhecida por muitos. Seu rosto marcado e a postura rígida lhe davam a aparência de uma mulher que enfrentava os duros golpes da vida. Após anos como serva em casas ricas, Anna havia aprendido a reconhecer os olhares de desprezo e desconfiança, mas nunca se importara. Sabia que o destino das mulheres como ela não permitia sonhar muito alto. Contudo, em seu íntimo, Anna nutria um anseio profundo por justiça e liberdade. Servindo a família Tschudi, Anna fazia o que podia para agradar e se manter em seu posto, pois ali estava seu sustento. Os Tschudi eram uma família respeitável. Johann Jacob Tschudi, o chefe da casa, era médico e juiz. Um homem que prezava por ordem e boa reputação. Mas Anna percebia que havia algo inquieto nos olhos do patrão quando ele a observava à distância. Foi então que, certa noite, uma crise assolou a casa. A pequena Anna Tschudi, de apenas 8 anos de idade, começou a gritar de forma descontrolada. As servas correram até o quarto, onde a encontraram debatendo-se como se tentasse afastar algo invisível.
A menina dizia ver sombras ao redor da cama e as marcas de arranhões em seus braços aumentavam o pânico. Tão logo o médico foi chamado, seu diagnóstico deixou todos em silêncios. Sua própria serva, Anna Gould, foi a culpada. E a razão para tal acusação era a presença de alfinetes misteriosos encontrados no travesseiro da criança. Anna foi interrogada, mas ela mantinha a calma sem compreender o que acontecia. Suas negativas apenas inflamaram a crença de que ela era uma bruxa que lançava feitiços nas crianças da casa e, a partir daquela noite, Anna percebeu que a sua vida estava em jogo. Os dias que seguiram ao incidente com a pequena Anna Tudor foram um turbilhão de sussurros e rumores. As pessoas começaram a evitar a serva, desviando o olhar ou fazendo o sinal da cruz ao passar por ela. Dentro da casa dos Tudor, o ambiente era pesado e cheio de tensão. O próprio senhor da casa, Johann Jacob Tudor, observava Anna com um olhar frio e penetrante, como se enxergasse nela algo sombrio que antes ignorava. Anna sabia que algo estava errado e certo dia, ao lavar as roupas no rio, ouviu as mulheres do vilarejo comentando sobre ela. É sempre a mesma história, aquelas que vivem sozinhas sem família. Não é surpresa que um demônio se apodere delas. Ao ouvir isso, o coração de Anna apertou-se. Sabia que não tinha ninguém para defendê-la. Em uma noite fria, Judy a chamou em seu escritório. Ele a observou por longos segundos antes de falar, e sua voz estava carregada de uma raiva controlada. Anna, você trouxe uma sombra sobre esta casa. As pessoas falam de maldição e de bruxaria, e minha filha não encontra paz. Como você explica os alfinetes na cama dela? Como explica as convulsões? Anna tentou argumentar, mas sua voz soava fraca perante o olhar julgador de seu patrão. Negou todas as acusações, explicando que nunca faria mal a uma criança, muito menos a pequena Anna que tratava com tanto carinho. Mas Judy não parecia convencido. Ele a mandou de volta ao quarto e naquela noite Anna sentiu pela primeira vez o peso de uma acusação que talvez não tivesse escapatória. Nos dias seguintes, a situação piorou ainda mais. A filha dos Tudor voltou a adoecer e outras crianças no vilarejo começaram a ter episódios de febre e alucinações. Os alfinetes, que agora eram vistos como instrumentos de magia negra, foram usados como provas de que Anna Gould havia feito um pacto com forças malignas. Os rumores de bruxaria chegaram aos ouvidos das autoridades locais e, pouco tempo depois, Anna foi presa e levada ao julgamento. Ali, diante de um tribunal, ela teve que encarar seus acusadores e, entre eles, Johann Jacob Tudor estava sentada em um dos lugares mais altos, acompanhando cada palavra com um olhar impassível. O julgamento foi uma farsa. Sob tortura, Anna foi forçada a confessar crimes que nunca havia cometido. Ela gritou de dor, mas suas súplicas eram abafadas pelos guardas que a pressionavam, obrigando-a a admitir que havia feito feitiços e pacto com os demônios. Exausta e desmoralizada, ela cedeu e declarou o que queriam ouvir. Quando a confissão arrancada de Anna foi lida em público, a multidão que se aglomerava no tribunal ficou em silêncio, e a descrição de rituais e invocações sombrias pareciam alimentar o medo dos presentes, embora muitos conhecessem Anna há anos como uma mulher simples e trabalhadora. Mas, como é comum em tempos de pânico, bastava uma faísca para transformar dúvidas em certezas. A acusação alegou que Anna havia selado um pacto com demônios para causar desgraças na casa dos Tudor
e amaldiçoar a pequena Ana, sua própria protegida. Os alfinetes tornaram-se símbolo de uma maldição invisível e letal, e para muitos não havia defesa contra o mal que acreditavam que ela havia trazido. Os dias que seguiram foram de angústia e tortura, e em sua cela, Ana quase não conseguia dormir, atormentada pelo peso das acusações e pela solidão. A única luz que entrava era das chamas dos achotes carregados pelos guardas que passavam, observando-a com olhares mistos de curiosidade e desprezo. E quando a tortura continuava, seu corpo já não tinha forças para resistir. Seus gritos ecoavam pelas pedras úmidas das paredes da prisão, mas ninguém ouvia. Cada sessão de tortura parecia uma eternidade, e a dor intensa fazia com que suas confissões se tornassem cada vez mais elaboradas, exatamente como os inquisidores desejavam. Um jovem padre, designado para visitá-la, tentou convencê-la de que confessar seus pecados a ajudaria a se redimir diante de Deus. Ele implorava que ela admitisse seu pacto com o mal, prometendo que assim sua alma poderia encontrar algum tipo de paz. Mas Ana sabia que sua confissão final só levaria a um destino: a decapitação pública. A cada dia, o julgamento atraía mais espectadores. A história de Ana Gaudi não era apenas um caso de bruxaria. Tornou-se um espetáculo para os curiosos e uma lição para as mulheres que ousavam viver além dos padrões da época. Em meio à multidão que se reunia diariamente, haviam rostos conhecidos e desconhecidos, todos ávidos para testemunhar o desfecho daquilo que consideravam um mal invisível. O próprio Trude, uma das figuras mais poderosas da cidade, mantinha-se vigilante em cada sessão, mas os seus olhos não refletiam qualquer sentimento de compaixão. Na noite anterior à execução, Ana foi deixada sozinha em sua cela, e olhando para o céu estreito visível entre as grades, ela lembrou-se da liberdade que jamais conhecera de verdade, da infância solitária e dos anos de serviço em lares onde nunca fora plenamente aceita. Ela pensou nas crianças que cuidara, nos pequenos gestos de bondade que distribuíra ao longo da vida e se perguntou se algum dia alguém se lembraria dela com ternura e não com medo. Ao amanhecer, a praça central de Glarus estava tomada. O sol ainda não havia surgido completamente e uma névoa densa cobria o chão, dando à cena um ar sombrio e melancólico. Ana foi conduzida ao centro da praça, onde a guilhotina a aguardava. Em seus últimos momentos, ergueu a cabeça com dignidade e seu rosto estava marcado pela dor e pela resignação. Mas, ainda assim, seus olhos permaneciam claros, quase desafiadores, como se quisessem provar que a verdade era mais forte do que qualquer mentira. À medida que Ana subia ao cadafalso, o murmúrio da multidão crescia, misturando vozes ansiosas e curiosas. Homens, mulheres e crianças se acotovelavam para vê-la, comentando sobre como aquela mulher simples havia se tornado o centro de tantas histórias sombrias e de medo. Muitos ali jamais haviam visto de perto. Agora esperavam presenciar a punição que acreditavam ser justa para alguém acusado de se aliar ao mal. Ana respirou fundo, sentiu a umidade da manhã penetrar em sua pele. Ao olhar as faces da multidão, ela notou um grupo de mulheres, suas conhecidas, que abaixaram o olhar ao cruzar com o dela. Algumas delas talvez duvidassem das acusações, mas o medo de serem associadas a uma suposta bruxa as mantinham em silêncio. Até os amigos mais próximos, aqueles que outrora riam e compartilhavam histórias durante os intervalos de trabalho, agora a olhavam com desconfiança ou evitavam qualquer contato visual.
Ao lado da guilhotina, o carrasco, um homem robusto e de expressão neutra, aguardava o comando. Um padre foi chamado para dar a última bênção a Ana, mas ela recusou. Sua fé, embora intacta, parecia não precisar das palavras daquele homem que não a conhecia e que pouco se importava com sua inocência. Em vez disso, Ana se virou para a multidão, os olhos carregados de uma seriedade que fez até os mais curiosos ficarem em silêncio. "Vocês não sabem o que fazem", disse ela com voz firme. "Sou inocente e vocês sabem disso. Mas o medo fez o homem enxergar o mal onde ele não existe." Suas palavras ecoaram por alguns segundos e, por um instante, o murmúrio cessou. No entanto, ninguém se moveu para contestar ou para se posicionar ao lado dela. A verdade parecia não ter lugar ali, onde o medo já havia enraizado uma crença que a condenava. Ana então inclinou a cabeça, aceitou seu destino e o carrasco ajustou a lâmina e, em um golpe frio e impiedoso, a execução foi consumada. A multidão prendeu o fôlego. Alguns fizeram o sinal da cruz, enquanto outros cochichavam sobre o que aconteceria à alma de uma bruxa. Após o corpo ser retirado e a multidão dispersa, apenas a praça deserta restou como testemunha daquele último instante de coragem e resignação. As semanas seguintes trouxeram um silêncio incomum para a vila. Não haviam mais convulsões, nem alfinetes nas camas e nem histórias de sombras. O vilarejo retomou sua rotina, mas uma marca invisível parecia ter sido deixada, e a lembrança de Anna Gold, a mulher que teve coragem de enfrentar seus acusadores até o fim, jamais foi totalmente esquecida. Anos depois, alguns vilarejos relembravam seu nome com um misto de culpa e tristeza. Havia uma percepção crescente de que sua morte fora uma injustiça, alimentado pelo medo e pela ignorância. De certa forma, Ana deixou um legado que a perseguição jamais apagou. A lembrança de que a verdade e a coragem são mais fortes que as mentiras sustentadas pela multidão. Boa noite. A pequena vila de São Bartolomeu era cercada por colinas verdejantes e densas florestas, onde o vento soprava com uma suavidade melancólica, como se estivesse sussurrando segredos antigos. As casas, em sua maioria simples, eram feitas de pedra e madeira, com telhados vermelhos desbotados pelo tempo. Ali, a vida era previsível, pacata, com exceção de uma figura que causava inquietação nos habitantes. Dona Alzira, a mulher que vivia sozinha no limite da floresta. Dona Alzira não era uma bruxa, pelo menos não como as pessoas geralmente imaginam. Não haviam caldeirões fumegantes ou vassouras voadoras. Ela era uma senhora reservada, de feições austeras, e carregava em seu olhar uma tristeza profunda, quase tangível. A maioria dos moradores a evitava, convencidos de que havia algo de sinistro em sua solidão e no silêncio que envolvia sua casa. Uma antiga construção de perta, coberta por eras que pareciam engolir as paredes.
A lenda de que Dona Alzira seria uma bruxa começou muitos anos antes, após o desaparecimento de sua filha, Sara, uma menina de 12 anos, cuja beleza e vitalidade eram motivo de orgulho para a mãe. Sara desaparecera numa noite de tempestade e desde então, Alzira nunca mais foi a mesma. A busca pela garota mobilizou toda a vila, mas nem sinal dela foi encontrado. Não haviam pegadas, roupas ou nada que pudesse explicar o que havia acontecido. E a partir deste dia, a relação entre Alzira e os habitantes da vila se deteriorou. Aquela mulher, diziam nas rodas de conversa, ela mexe com coisas que não entendemos. Mesmo sem provas, as suspeitas cresciam. Havia algo nas noites que se seguiam ao desaparecimento de Sara. Um silêncio pesado, denso, como se a própria floresta estivesse em luto. E foi então que começaram os boatos de que Alzira praticava feitiçarias em segredo, na esperança de trazer a filha de volta. Não demorou muito para que alguns incidentes fossem atribuídos a ela. Uma vaca que adoecia sem motivo aparente, uma colheita que fracassava ou até mesmo as sombras incomuns que as crianças juravam ver ao redor da casa de Alzira ao anoitecer. Os mais velhos da vila, especialmente os que acreditavam nas antigas superstições, eram os que mais temiam a mulher. As histórias sobre bruxas faziam parte do folclore local, passadas de geração em geração, mas em um tom de fantasia distante. No entanto, no caso de Alzira, as histórias ganhavam vida. Certa vez, um fazendeiro chamado Arlindo jurou ter visto luzes estranhas na casa de Alzira em uma madrugada fria. Ele estava voltando para casa depois de verificar o gado, quando, ao passar perto da floresta, avistou clarões fracos, como velas tremulando, vindo das janelas da velha casa. "É coisa do capeta!" ele disse na manhã seguinte na taverna com sua voz trêmula. "Ela está mexendo com forças que ninguém devia." As histórias se espalharam. Alguns jovens mais atrevidos se aventuraram a espiar a casa de Alzira, mas todos voltavam antes de cruzar a linha das árvores. Havia algo nas sombras daquela floresta que parecia observá-los de volta. Um peso nos ombros que os faziam desistir antes mesmo de se aproximar. Mas, apesar dos sussurros e do medo, ninguém jamais tentou confrontar Alzira diretamente. Ela continuava sua vida solitária, indo à vila apenas para comprar o necessário, sempre com o rosto fechado, evitando contato visual com qualquer um. Era como se sua existência fosse tolerada, mas com a condição tácita de que ela permanecesse à margem, isolada em sua casa sombria. A situação permaneceu assim por muitos anos. Dona Alzira envelheceu e, com o tempo, o medo em torno dela parecia diminuir, substituído por uma espécie de indiferença coletiva. Porém, as pessoas ainda falavam dela, especialmente as mais jovens, que cresciam ouvindo as histórias e às vezes inventavam novas. Até que, numa noite de lua cheia, algo aconteceu que mudaria tudo novamente. Em uma noite clara e fria, o vento soprava forte pelas ruas de São Bartolomeu. A lua cheia iluminava o céu sem nuvens, banhando a vila em uma luz prateada que criava sombras longas e inquietantes. A maioria dos moradores já estavam em suas casas, fechando janelas contra o frio e trancando-as por hábito, embora nada de perigoso houvesse na região, exceto, talvez, a casa de Dona Alzira. Naquela noite, um grupo de jovens liderado por Eduardo, o filho mais velho do ferreiro, decidiu testar sua coragem.
Eduardo era conhecido por ser impulsivo e estava sempre em busca de maneiras de se destacar entre seus amigos. Ele e seus companheiros costumavam desafiar-se com brincadeiras perigosas, mas, naquela noite, o desafio seria diferente. Eles iriam até a casa de Dona Alzira. Só até o portão, sugeriu João, um dos amigos de Eduardo. A gente vai, dá uma olhada e volta. Ninguém precisa saber. Você é um medroso, João, zombou Eduardo. Se a gente vai até lá, é para entrar, pelo menos até no jardim. Os outros dois rapazes, Mateus e Felipe, riram nervosamente. Nenhum deles admitiria, mas todos sentiram um leve desconforto no estômago. As histórias que suas mães contavam quando eram crianças sobre bruxas e maldições ainda pairavam em suas mentes, mas eles não podiam recuar agora, não sem parecerem covardes. Saíram da vila em silêncio, caminhando pela estrada de terra que levava até a casa de Alzira. O ar estava gelado e o som de seus passos eram abafados pela terra úmida. Quanto mais se aproximavam da floresta, mais o vento parecia uivar, como se tentasse avisá-los para voltar. E, finalmente, avistaram a casa. Sob a luz da lua, ela parecia ainda mais sinistra. As eras que cobriram as paredes estavam secas e as árvores ao redor pareciam se inclinar em direção à construção como sentinelas antigas. Eduardo, determinado a provar sua coragem, foi o primeiro a se aproximar. Vamos logo antes que alguém nos veja, murmurou ele, passando pelo portão enferrujado. Os outros o seguiram hesitantes. Seus corações batiam forte no peito e, ao se aproximarem da casa, notaram algo estranho. Uma leve fumaça saía pela chaminé, e isso era incomum, pois todos sabiam que Alzira raramente acendia o fogo à noite. Eles pararam por um momento, trocando olhares nervosos, mas Eduardo continuou em frente, e ao chegarem mais perto, perceberam que a porta da casa estava entreaberta e uma luz fraca e trêmula escapava pela fresta. Eduardo, sem hesitar, empurrou a porta com cuidado e espiou lá dentro, e o que viu o fez congelar. Alzira estava sentada à mesa com uma vela acesa em frente a ela. Não havia nada de sobrenatural em sua aparência. Ela parecia apenas uma velha senhora cansada. No entanto, seus olhos estavam fixos em algo à sua frente. Algo que Eduardo e os outros não podiam ver de onde estavam. Era como se ela estivesse em uma espécie de transe, sussurrando palavras que eles não conseguiam distinguir. Felipe puxou Eduardo pelo braço, sussurrando nervosamente. Vamos embora, isso já foi longe demais. Eduardo hesitou, mas algo naquela cena o atraíra, como se ele estivesse à beira de descobrir um grande segredo. E quando estava prestes a entrar completamente, uma voz rouca ecoou pela sala. Vocês estão aí fora, não é? O coração dos quatro quase parou. Alzira sabia que eles estavam ali, embora não houvesse virado a cabeça para observá-los. Lentamente, a velha senhora se levantou da mesa. Seu corpo curvado caminhou até a porta com passos arrastados. Eduardo recuou e os outros, tomados pelo pânico, saíram correndo em direção à vila, deixando-o sozinho. Eu sei o que vocês pensam de mim, disse Alzira com sua voz baixa e fria. Mas há coisas que vocês não entendem. Coisas que são antigas e poderosas. Eduardo queria correr, mas suas pernas pareciam coladas ao chão. E quando finalmente conseguiu se mover, tropeçou ao tentar se afastar, caindo de costas no jardim.
Alzira parou na soleira da porta, olhando para ele com um misto de pena e exaustão. Vocês acham que eu sou uma bruxa, não é? Murmurou. Talvez eu seja, mas não da maneira que pensam. Eduardo não sabia o que responder. Seu corpo tremia de medo. Mas havia algo na voz de Alzira que o intrigava. Ela não parecia ameaçadora. Pelo menos não naquele momento. Minha filha, continuou Alzira como se falasse consigo mesma. Eu perdi minha filha. Vocês nunca entenderão o que significa isso. Eduardo se levantou com dificuldade, ainda atordoado. Ele sentiu a urgência de fugir, mas a curiosidade o prendia ali. Talvez fosse a oportunidade de finalmente saber o que havia acontecido com Sara. O que aconteceu com ela? Perguntou ele com sua voz vacilante. Alzira o olhou fixamente por um longo momento. Seu olhar parecia atravessá-lo. Se você quiser realmente saber, volte amanhã. Não adiantaria falar hoje. E com isso, ela se virou e entrou de volta na casa, fechando a porta lentamente atrás de si. Eduardo ficou ali parado por alguns segundos com o coração batendo no peito como um tambor. Então, sem olhar para trás, ele correu em direção à vila sem saber se deveria voltar no dia seguinte ou se a curiosidade o levaria a um destino que não poderia controlar. Eduardo mal conseguiu dormir naquela noite. As palavras de Dona Alzira ecoavam em sua mente, misturando-se com os boatos que ele ouvira a vida inteira. Pela primeira vez, ele se perguntava se aquelas histórias de bruxaria não escondiam algo mais profundo. Algo que os moradores da vila não estavam preparados para entender. Quando finalmente fechava os olhos, ele via o rosto de Alzira envelhecido, mas marcado por uma dor inconfundível, como se o mistério de sua vida fosse algo muito mais sombrio do que qualquer feitiçaria. Na manhã seguinte, Eduardo levantou-se cedo com a mente ainda pesada. Ele não contou a ninguém sobre o que havia acontecido, nem mesmo aos seus amigos que fugiram no meio da noite. Algo dentro dele o impelia a voltar, como se uma força invisível o empurrasse em direção à casa da velha senhora. Mas havia uma incerteza que o corroía. O que ele encontraria se retornasse? Ao longo do dia, Eduardo tentou seguir sua rotina normal, ajudando o pai na forja, mas sua mente estava distante. Ele se lembrava da maneira como Alzira falava de Sara, com uma dor que parecia quase palpável. Todos na vila haviam especulado sobre o desaparecimento da garota, mas ninguém sabia de fato o que havia acontecido naquela noite fatídica. O sol começou a se pôr e Eduardo sentiu o peso de sua decisão. Ele sabia que precisava voltar, mas temia o que poderia descobrir. E finalmente, quando a noite caiu e a vila começou a se recolher, ele tomou coragem e seguiu novamente pela estrada de terra que levaria à casa de Alzira. A noite estava fria e o vento parecia mais forte do que na noite anterior. Eduardo encolhia-se dentro do casaco, sentindo o frio morder sua pele enquanto atravessava o caminho estreito que o conduziria à floresta. Cada passo parecia ecoar na escuridão, aumentando sua ansiedade, e quando ele finalmente chegou à casa de Dona Alzira, ela estava lá fora esperando por ele. Eu sabia que você viria, disse ela com uma voz calma, quase resignada. Entre. Sem hesitar, Eduardo a seguiu para dentro. O interior da casa era simples, mas cheio de objetos antigos, alguns dos quais ele nunca tinha visto antes.
Haviam livros com capas de couro, potes de barro e ervas penduradas no teto, e uma lareira que crepitava baixinho. A cena parecia normal, quase acolhedora, mas havia uma certa tensão no ar. Algo que fazia o coração de Eduardo acelerar estranhamente. Alzira o conduziu até a mesa onde uma vela estava acesa, lançando sombras vacilantes pelas paredes. Ela se sentou em silêncio por um momento, olhando para o fogo antes de finalmente falar. Ninguém nunca perguntou de verdade o que aconteceu com Sara, disse ela com sua voz baixa, mas firme. As pessoas preferem acreditar em lendas, em bruxas e maldições, porque isso é mais fácil do que encarar a verdade. Eduardo sentiu um nó da garganta. Ele estava ali justamente para descobrir a verdade, mas agora, diante dela, temia o que poderia ouvir. O que aconteceu com ela? Repetiu ele, tentando controlar o tremor em sua voz. Alzira suspirou como se o peso dos anos estivesse sob seus ombros. Sara sempre foi uma menina curiosa. Começou ela com os olhos fixos no fogo. Desde pequena, ela se aventurava pela floresta, fascinada pelas plantas e pelos animais. Eu a ensinava tudo o que sabia sobre as ervas, os ciclos da lua e as energias que permeiam o mundo. Mas havia algo na floresta que a atraía de uma maneira que eu nunca, jamais consegui entender. Eduardo a observava com atenção, cada palavra dela se gravando em sua mente. Naquela noite, uma tempestade estava se formando, continuou Alzira. Eu a chamei para dentro, mas Sara estava inquieta, como se algo a estivesse chamando. Ela saiu antes que eu pudesse impedi-la, correndo para a floresta, e eu fui atrás, mas a perdi de vista no meio da tempestade. Ela fez uma pausa, fechando os olhos por um momento, como se revivesse aquele instante. Passei horas procurando por ela. A floresta estava escura. Os trovões rugiam e a chuva caía pesada. E então eu a vi. Eduardo se inclinou para a frente e o seu coração estava acelerado. Ela estava parada no meio da clareira, completamente imóvel, olhando para algo que eu não conseguia ver. Eu gritei, mas ela não respondeu, e quando me aproximei, vi que havia uma figura, uma mulher. Não era uma pessoa de carne e osso, pelo menos não como nós. Ela parecia uma sombra, uma presença que eu senti, mas não conseguia tocar. Os olhos de Eduardo se arregalaram. Ele não esperava por isso. Seria possível que Sara tivesse encontrado algo sobrenatural naquela noite? E o que aconteceu depois? Perguntou ele com voz quase inaudível. Sara desapareceu diante dos meus olhos, disse Alzira com uma tristeza que cortava o ar como uma lâmina. A figura se desfez na escuridão, levando a minha filha, e eu nunca mais a vi. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Eduardo tentou processar o que ouvira, mas a sua mente estava em tumulto. Ele não sabia se acreditava ou não. A história de Alzira era diferente de tudo que ele já ouvira, mas algo na maneira como ela falava, no peso de suas palavras, que fazia sentir que ela estava sendo sincera. Você acha que era uma bruxa? Perguntou ele hesitante. Alzira sorriu, mas era um sorriso triste, quase amargo.
Não era uma bruxa como as das histórias, respondeu ela. Era algo mais antigo, mais profundo. As pessoas da vila sempre quiseram acreditar que eu tinha alguma culpa, que eu praticava feitiçaria, mas a verdade é que a floresta tem seus próprios segredos, e a minha filha foi tragada por um desses. Eduardo ficou em silêncio sem saber o que dizer. A história de Alzira desafiava tudo o que ele acreditava, mas, ao mesmo tempo, havia uma lógica obscura nela, como se ele estivesse apenas começando a vislumbrar algo muito, muito maior do que ele. E desde então você tentou trazê-la de volta, arriscou ele. Alzira assentiu lentamente. Eu busquei respostas em todos os lugares que pude. Não sou uma bruxa no sentido que todos imaginam, mas aprendi coisas que ninguém deveria aprender. Mas nada me trouxe a Sara de volta. Ela olhou para Eduardo, seus olhos brilhando com uma intensidade que ele não esperava. E agora você sabe a verdade. Mas será que está pronto para carregá-la? Eduardo sentiu um calafrio percorrer a sua espinha. Ele nunca tinha pensado em algo tão profundo. Algo que ultrapassasse os limites do que era considerado normal. Por toda a vida ouvira histórias sobre bruxas, maldições e magia, mas nunca havia imaginado que a verdade pudesse ser algo tão perturbador e incompreensível. Alzira o olhava com uma mistura de expectativa e compaixão. Havia uma sabedoria em seus olhos que Eduardo não conseguia descrever. Era como se ela soubesse mais do que qualquer outra pessoa da vila, mais do que ele jamais poderia compreender. E agora ele estava envolvido em seu segredo, um segredo que poucos tinham a coragem de descobrir. O que você vai fazer com isso, Eduardo? Perguntou Alzira. Sua voz era suave, mas carregada de significado. Saber a verdade não é o fim. Às vezes, é apenas o começo. Eduardo hesitou. Ele não sabia o que responder. Por um lado, estava grato por finalmente conhecer a verdade, mas por outro, sentia o peso dessa verdade sobre seus ombros. Ele não sabia o que fazer com ela e nem como processar tudo aquilo que acabara de ouvir. Começou ele, mas suas palavras morreram em sua boca. Ele realmente não sabia o que fazer e tampouco o que dizer a Alzira. Alzira se levantou lentamente, como se cada movimento fosse cuidadosamente calculado, e foi até uma prateleira próxima. Ela pegou um pequeno frasco feito de vidro escuro e com uma rolha de cortiça no topo. Segurando o frasco com delicadeza, ela voltou para a mesa e colocou-o à frente de Eduardo. Este é o último resquício do que eu aprendi em minha busca por Sara, disse ela com sua voz um pouco mais baixa. É a única coisa que resta do que me foi ensinado. E é perigoso. Eduardo olhou para o frasco sem entender completamente. O que é isso? Perguntou ele, incapaz de esconder o nervosismo. Algo que pode te levar à mesma escuridão que levou a minha filha, respondeu Alzira com seus olhos fixos nos olhos de Eduardo. É uma escolha que você terá que fazer, Eduardo. Você pode levar isso e tentar encontrar respostas, ou pode seguir a sua vida sem se envolver com o que você não entende.
As palavras de Alzira ecoaram na mente de Eduardo. Ele olhou para o frasco novamente e sentiu o peso da escolha à sua frente. Ele sabia que, se tomasse o frasco, estaria se comprometendo a uma jornada incerta, talvez perigosa. Mas, ao mesmo tempo, sentia uma atração inexplicável. Algo dentro dele queria saber mais, queria entender o que realmente havia acontecido com Sara. Alzira se sentou novamente, como se desse a Eduardo o tempo necessário para processar o que estava acontecendo. Ninguém nunca voltou depois de seguir este caminho, nem mesmo minha filha Sara, avisou ela a ele suavemente. Eduardo ponderou em silêncio. Ele estava à beira de um precipício e sabia que, independentemente de sua escolha, sua vida nunca mais seria a mesma. Ele poderia sair dali e esquecer tudo, voltar para sua vida simples na vila sem nunca mais pensar nas histórias de bruxas e maldições. Ou poderia pegar aquele frasco e mergulhar de cabeça em algo que poderia muito bem destruí-lo. A decisão era apenas sua. Finalmente, depois de um longo momento, ele estendeu a mão e pegou o frasco. A rolha estava bem presa e o líquido dentro parecia denso e escuro, como se fosse feito de sombras líquidas. "O que eu faço com isso?" perguntou ele, sentindo um misto de excitação e medo. Alzira não sorriu, mas seus olhos brilharam com algo parecido com compreensão. "Quando estiver pronto, você saberá." Eduardo guardou o frasco cuidadosamente no bolso de seu casaco e se levantou. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa que parecia pairar sobre eles. Alzira o acompanhou até a porta, mas, antes que ele saísse, ela falou uma última vez. "Tenha cuidado, Eduardo. A floresta não perdoa curiosos." Ele assentiu, mas não disse nada. Suas pernas o levaram para fora da casa e logo ele estava de volta ao caminho que levava à vila. O vento gelado da noite cortava sua pele, mas ele mal notava. Sua mente estava a mil, pensando em tudo o que havia descoberto. Quando finalmente chegou à vila, a casa de Alzira parecia apenas uma lembrança distante, e as luzes das casas ao redor brilhavam suavemente, e o som da vida cotidiana era um contraste gritante com o silêncio e o mistério que ele acabara de vivenciar. Nos dias que se seguiram, Eduardo se sentiu inquieto. Ele evitou falar com seus amigos sobre o que havia acontecido e tentou se ocupar com o trabalho na forja. Mas a sua mente estava sempre voltada para o frasco em seu casaco. Era como se o objeto tivesse uma vida própria, chamando-o, sussurrando segredos que ele não conseguia ouvir. A partir dali, todas as noites, quando se deitava, o sono não vinha. A lembrança do olhar de Alzira, da história de Sara e do frasco pesava em sua consciência, até que, uma noite, ele não conseguiu mais suportar. Eduardo saiu de casa na calada da noite com o frasco em mãos e caminhou de volta para a floresta. O vento sussurrava entre as árvores, como se a própria natureza estivesse ciente de sua presença. Ele caminhou até a clareira onde Sara havia desaparecido, o mesmo local que Alzira mencionara, e lá, sob a luz da lua, Eduardo olhou para o frasco e sentiu o peso de sua decisão. Ele sabia que o que quer que fosse que estivesse dentro daquele pequeno recipiente o levaria a um lugar que talvez ele não pudesse voltar. Porém, ele não queria desistir.
E com uma respiração profunda, ele retirou a rolha do frasco e, em um gesto quase instintivo, despejou o líquido escuro no chão da clareira e, imediatamente, o ar ao seu redor mudou completamente. A noite pareceu ficar mais densa. O vento cessou e o silêncio profundo tomou conta do lugar. Então, como um sussurro distante, Eduardo ouviu algo. Era um chamado, fraco, porém inconfundível, vindo das profundezas da floresta. Ele sabia que estava prestes a cruzar a linha entre o mundo que conhecia e algo muito mais antigo, porém infinitamente mais perigoso. E sem hesitar, ele seguiu o som. Eduardo caminhava com passos lentos. Seus sentidos estavam em alerta máximo. O chamado, agora mais claro, o guiava através da floresta densa, mas ele não sabia para onde estava indo e nem o que aguardava. O silêncio ao seu redor era quase sobrenatural. Não ouvia o som dos animais, nem o farfalhar das folhas ao vento. Era como se o mundo inteiro tivesse prendido a respiração. E depois de algum tempo, ele chegou a uma parte da floresta que nunca tinha visto antes. Era uma clareira, porém diferente da que Alzira mencionara. O chão estava coberto por uma névoa fina que ondulava lentamente, e no centro da clareira havia uma árvore imensa e retorcida, com galhos que pareciam braços esqueléticos se estendendo para o céu, e no pé da árvore, uma figura estava de pé, envolta em sombras. Eduardo parou no limite da clareira. Seu coração batia forte no peito. Ele queria fugir, mas seus pés pareciam presos ao chão, e algo naquela figura o atraíra, ao mesmo tempo que o apavorava. Sara. Sua voz saiu fraca, era quase um sussurro. A figura não se moveu por um momento, mas então, lentamente, ela se virou. Eduardo sentiu o sangue gelar em suas veias. Não era Sara. Era a mesma figura que Alzira havia descrito. Uma mulher, ou algo que se parecia com uma, mas sua pele era pálida demais e seus olhos escuros demais, e havia uma escuridão em seu semblante que fazia Eduardo sentir que estava diante de algo muito além do humano. Quem é você? Ele conseguiu perguntar e a sua voz estava mais forte do que ele esperava. A figura deu um passo à frente, ainda envolta em sombras. Quando falou, sua voz parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo, como um eco de algo antigo e esquecido. Você me chamou, assim como Clara, disse ela com sua voz sibilante. Eduardo sentiu uma onda de pânico, mas se forçou a ficar parado. O que aconteceu com ela? Ele perguntou, tentando manter o controle. A figura se aproximou mais um passo e Eduardo pôde ver o contorno de um sorriso sombrio em seu rosto. Ela se perdeu, disse a mulher com um tom de satisfação. Assim como você se perderá se continuar por este caminho. Eduardo sentiu uma onda de raiva misturada com medo. Ele não sabia quem ou o que aquela mulher era, mas não podia permitir que o mesmo destino caísse sobre ele. Eu quero a verdade, disse ele com voz mais firme. O que aconteceu com Sara? Onde ela está? A figura riu. Um som baixo e perturbador que fez a espinha de Eduardo arrepiar. Sara fez a escolha dela. Ela escolheu me seguir assim como você escolheu vir até aqui. Mas a verdade...
A voz dela diminuiu até quase um sussurro. A verdade é que ela nunca mais poderá voltar. Eduardo sentiu um frio no estômago. As palavras da mulher eram um golpe direto. Ele estava em terreno perigoso e cada decisão que tomava o aproximava mais de um ponto sem retorno. E quanto a mim? Ele desafiou. O que vai acontecer comigo? A mulher o olhou por um longo momento antes de responder. Você tem uma escolha. Pode virar as costas agora e retomar ao mundo que conhece, ou pode continuar em busca de respostas. Mas saiba que, se continuar, não haverá volta para você. Eduardo sabia que ela estava falando a verdade. Havia algo naquele lugar, naquela presença que era irreversível. Ele estava diante de uma força muito maior que ele, algo que desafiava a própria compreensão. Ele deu um passo para trás, tentando processar suas opções. Podia sentir o frasco vazio no bolso do casaco como um lembrete da decisão que o trouxera até ali. Podia sentir o frasco vazio no bolso do casaco como um lembrete de uma decisão que o trouxera até ali. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dele o empurrava para frente, uma necessidade de saber, de entender o que realmente acontecera com Sara. Eu não vou voltar. Eu quero respostas. A mulher sorriu novamente com um sorriso sombrio e cheio de segredos. Então venha. Com isso, a figura se dissolveu na névoa, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. A clareira ficou em silêncio e a névoa ao redor de Eduardo começou a se mover como se tivesse vida própria. Ele sentiu o chão sob seus pés tremer levemente e, antes que pudesse reagir, foi envolvido por uma sensação avassaladora de escuridão. Tudo ao seu redor desapareceu. Não havia mais floresta nem clareira, nem o frio cortante da noite. Eduardo estava em um vazio total, flutuando em um mar de sombras que pareciam sussurrar segredos em seus ouvidos. Ele não sabia onde estava ou como havia chegado ali, mas sentia que estava à beira de descobrir algo muito importante. De repente, uma luz fraca começou a brilhar à sua frente. Eduardo avançou em direção à luz, sentindo um misto de medo e esperança. E quando finalmente chegou ao centro do brilho, viu algo que o deixou sem palavras. Era Sara. Ela estava de pé, no meio do nada, parecendo tão jovem quanto no dia que desapareceu. Seus olhos estavam fechados como se estivesse dormindo em pé, e seu corpo estava cercado por uma estranha energia que pulsava suavemente. Eduardo deu um passo à frente. Sua respiração estava presa na garganta. Sara! Sussurrou ele com uma voz cheia de esperança. Ela não respondeu, não se moveu. Parecia completamente alheia à presença dele. Então, Eduardo estendeu a mão hesitante tentando alcançá-la. Mas, antes que pudesse tocá-la, uma força invisível o empurrou para trás e ele ouviu novamente a voz da mulher ecoando pelo vazio. Ela está além do seu alcance, Eduardo. Ele caiu de joelhos, frustrado e imponente. Queria gritar, queria exigir respostas, mas estava preso, sem saída. Por quê? Ele sussurrou, olhando para o vazio ao seu redor. Por que ela? A voz respondeu, mas dessa vez não havia nenhum tom de satisfação, apenas uma frieza sombria.
porque ela escolheu. Eduardo ficou ali, ajoelhado na escuridão, sentindo o peso de sua impotência. Sara estava tão perto, mas, ao mesmo tempo, completamente inalcançável. Finalmente, depois de um longo silêncio, ele se levantou. Não sabia como, mas algo dentro dele disse que ainda não era o fim. Ele olhou para Sara uma última vez e então se virou caminhando de volta para a escuridão. A jornada ainda não havia terminado. Enquanto Eduardo se afastava da figura de Sara, a escuridão ao seu redor parecia se fechar ainda mais, como se o próprio vazio estivesse tentando absorvê-lo. Seus passos, antes firmes, agora estavam pesados, como se cada movimento exigisse um esforço tremendo da parte dele. O ar parecia rarefeito e ele começou a sentir um leve zumbido em seus ouvidos. E, de repente, uma voz familiar cortou o silêncio. Era Alzira. Eduardo, não há mais o que fazer. Volte enquanto pode. Eduardo parou, olhou ao seu redor tentando localizar de onde vinha a voz, mas tudo o que ele via era o breu infinito. Um vazio que parecia se estender em todas as direções. Você ainda tem uma escolha. Volte para o mundo dos vivos antes que seja tarde demais, continuou Alzira. Ele hesitou por um momento. A tentação de seguir o conselho de Alzira era grande. O medo do desconhecido, da perda, pesava sobre ele como uma sombra. Mas algo dentro dele não podia simplesmente aceitar. Ele tinha ido longe demais, descoberto segredos que ninguém mais conhecia. Ele não podia voltar agora. Não sem Sara. Eu preciso trazê-la de volta, murmurou ele para si mesmo com os punhos cerrados. De repente, a escuridão ao seu redor começou a se agitar. Eduardo sentiu uma presença. Algo se aproximava e era algo grande e antigo. O zumbido em seus ouvidos ficou mais forte, como se um coro de vozes estivesse se formando ao seu redor. Você quer salvá-la? Uma voz sussurrou, grave e profunda, ecoando por toda parte. Eduardo virou-se, tentando encontrar a origem do som, mas não havia nada ali além da escuridão. O que você quer de mim? Gritou ele, começando a ficar desesperado. Tudo, respondeu a voz com uma frieza que fez o coração de Eduardo apertar. Sua alma, sua vida, sua liberdade. Aquela última palavra ecoou em sua mente. Liberdade! O que quer que estivesse falando com ele, queria algo que ele ainda não estava disposto a entregar. Eduardo se lembrou das histórias que ouvira quando criança. Histórias de entidades que ofereciam desejos e sonhos em troca de algo valioso. Algo que você nunca poderia recuperar. Ele cerrou seus dentes e respondeu. Eu não vou dar nada a você, disse ele com uma firmeza que o surpreendeu. A escuridão pareceu recuar por um momento, como se estivesse ponderando suas palavras, e então a voz soou novamente, dessa vez mais próxima e muito mais intensa. Então, você está condenado a vagar por aqui para sempre, assim como Sara. Eduardo sentiu uma onda de desespero. Ele sabia que estava em ponto crítico. Algo dentro dele sussurrava que se não fizesse algo logo, seria preso naquele lugar para sempre, assim como Sara. Mas, antes que pudesse responder, uma luz suave começou a brilhar em sua frente.
Era pequena no início, quase imperceptível. Mas logo começou a crescer, iluminando o vazio ao seu redor. Ele ficou ali, parado, sem acreditar no que via. Era Sara novamente, mas dessa vez algo estava diferente. Ela não estava cercada pela energia sombria que ele vira antes. Seus olhos estavam abertos e ela o olhava diretamente, como se finalmente estivesse consciente de sua presença. Eduardo? Sua voz saiu suave, quase incrédula. Ele sentiu um vazio avassalador ao ouvir a voz dela, mas logo foi tomado por uma sensação de urgência. Ele sabia que não tinham muito tempo. Sara, eu vim para te tirar daqui, disse ele, dando alguns passos em sua direção. Ela o olhou por um longo momento e então seus olhos se encheram de tristeza. Não posso sair, Eduardo. Estou presa. Fiz minha escolha e agora pertenço a este lugar. Não! Ele gritou com a frustração fervendo em seu peito. Eu vim para te salvar. Nós podemos sair juntos. Sara balançou a cabeça. As lágrimas escorriam pelo seu rosto pálido. Eu nunca deveria ter vindo aqui. Pensei que poderia encontrar respostas, mas agora estou condenada. Não há salvação para mim. Eduardo sentiu uma dor profunda no coração ao vê-la tão quebrada. Ele queria abraçá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas, na verdade, ele não sabia se conseguiria tirá-la dali. O poder que controlava aquele lugar era maior do que ele poderia entender, mas ele também sabia que não podia desistir. Então vamos juntos, disse ele com determinação. Eu não vou te deixar aqui sozinha. Se estamos condenados, que seja juntos. Sara olhou para ele surpresa. Ela abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a escuridão ao redor deles começou a se mover violentamente. O chão começou a tremer sob seus pés e a voz profunda voltou a ecoar por todas as partes. Você está brincando com forças além de sua compreensão, mortal. Eu avisei. Agora você pagará o preço. Disse a voz com uma raiva crescente. E, de repente, Eduardo sentiu algo puxá-lo para trás. A força invisível o arrastava para longe de Sara, enquanto ela estendia a mão em desespero. Eduardo! Sara gritou, tentando alcançá-lo. Ele lutou com todas as forças, mas era inútil. Era como se o próprio vazio estivesse tentando devorá-lo. E, desesperado, ele estendeu a mão para Sara, mas não conseguia tocá-la. Não! Ele gritou com os olhos fixos nela. E então, num último esforço, Sara estendeu a outra mão puxando algo de dentro de si. E uma luz intensa brilhou de seu peito, cortando a escuridão como uma lâmina. Eduardo sentiu a força que o puxara enfraquecer por um momento e ele aproveitou a oportunidade para se lançar para frente, agarrando a mão de Sara. Quando suas mãos se tocaram, uma explosão de luz envolveu a ambos, iluminando toda a escuridão ao redor. A voz que antes ecoava com tanto poder agora se calou e a escuridão começou a dissipar-se lentamente. Eduardo sentiu seus pés tocarem o chão novamente e quando a luz finalmente se desvaneceu, ele percebeu que estava de volta à clareira com Sara ao seu lado. Ela ainda estava fraca, mas agora, pela primeira vez, parecia real, parecia viva. Eduardo a abraçou com força, sentindo o calor do corpo dela contra o seu. Eles estavam a salvo. Ao menos
por enquanto. Mas algo em seu íntimo dizia que aquela batalha ainda não havia terminado. Eduardo ainda segurava Sara em seus braços, o coração batendo acelerado, enquanto o silêncio da clareira voltara a envolver tudo. A luz que os havia protegido agora desaparecia, deixando apenas a brisa fria da noite e o som distante da floresta. Ele respirava profundamente, tentando processar o que acabara de acontecer, mas sabia que não tinham tempo a perder. "Precisamos sair daqui", disse Sara com a voz fraca, mas determinada. "Não estamos a salvo." Eduardo a ajudou a ficar de pé, apoiando-a enquanto caminhavam em direção à borda da clareira. Cada passo era doloroso para Sara e Eduardo sentia o peso da exaustão sobre os dois. Mas havia algo mais. Uma sensação de urgência, como se o tempo estivesse contra eles. "O que era aquilo, Sara?" perguntou ele, enquanto olhava em volta, temendo que a escuridão pudesse voltar a qualquer momento. Ela hesitou por um instante, seus olhos fixos no chão como se estivesse tentando encontrar as palavras certas, e finalmente ela falou com a voz embargada. "Era a guardiã", disse Sara quase num sussurro. "Ela protege esse lugar. Protege os segredos que nunca deveriam ser descobertos." Eduardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia uma certa verdade naquelas palavras, algo profundo e inquietante, e ele sabia que o que enfrentaram era muito mais do que uma simples entidade. Era algo antigo, algo que parecia estar além da compreensão humana. "E por que você estava aqui?" ele perguntou, tentando entender o que a trouxera até aquele ponto. Sara olhou para ele e Eduardo conseguiu ver em seus olhos um misto de culpa e tristeza. Ela respirou fundo antes de responder. "Eu vim em busca de poder", confessou ela com uma voz pesada de arrependimento. "Eu queria respostas, queria saber mais sobre as forças ocultas que rondam esta terra, e quando encontrei a guardiã, ela me ofereceu isso. Ela me mostrou segredos que jamais deveriam ser revelados, e eu fui tola o suficiente para aceitá-los." Eduardo ficou em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Ele podia entender o desejo de Sara por conhecimento, mas também via agora o preço terrível que ela pagara por isso. Ela havia sido atraída por algo muito maior que podia controlar, e agora ambos estavam presos nas consequências dessa escolha. "Mas você está aqui agora", disse ele suavemente. "Nós ainda podemos sair." Sara balançou a cabeça lentamente. Seus olhos voltaram a se encher de lágrimas. "Não é tão simples. Eu ainda carrego parte da guardiã dentro de mim. Ela não vai me deixar partir tão facilmente." Eduardo franziu a testa confuso, como se tentasse entender o que ela havia dito. "O que isso significa?" Eles pararam de caminhar. Ela virou-se para ele e, pela primeira vez desde que o encontrara, ele notou uma leve mudança em seu semblante. Algo escuro e profundo parecia espreitar sobre a superfície. Uma sombra que não estava ali antes. "Eu me tornei parte dela, parte da guardiã, e agora ela está dentro de mim." Eduardo sentiu o chão desabar sob seus pés. Ele olhou para ela, mas não conseguia processar o que estava ouvindo. Como isso era possível? Como Sara, a pessoa que ele agora amava,
poderia estar conectada a uma entidade terrível. Não, ele balbuciou, recuando um passo. Isso não pode ser verdade. Sara fechou os olhos como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Eu tentei resistir, Eduardo, mas quando aceitei o conhecimento que ela me ofereceu, eu abri a porta para ela e agora estou dividida. Parte de mim ainda é Sara, agora sua Sara, mas outra parte... Ela não precisou terminar a frase. Eduardo entendeu o suficiente. A guardiã não havia desaparecido. Ela estava dentro de Sara, esperando, observando, pronta para tomar o controle da situação a qualquer momento. Ele deu um passo para trás. A dor e a confusão tomou conta dele. Como ele poderia salvá-la agora, quando o inimigo ainda estava dentro dela? Não! Ele murmurou com sua voz firme. Não vou desistir de você, Sara. Não importa o que aconteça, eu vou te tirar daqui. Sara o olhou surpresa, mas também com uma tristeza profunda em seus olhos. Eduardo, eu não sei se isso é possível. Eu não importo. Nós vamos encontrar uma maneira. Sempre há uma maneira. Antes que Sara pudesse responder, um som começou a ecoar pela floresta. Era um som baixo, um ruído profundo, como se a própria terra estivesse se movendo. Ele olhou ao seu redor alarmado. O que é isso? Sara segurou sua mão apertando com força e respondeu. Ela está vindo. A terra sob seus pés começou a tremer levemente e a escuridão ao redor da clareira parecia começar a se mover novamente como uma maré negra que avançava lentamente em direção a ambos. Precisamos correr, disse Sara, puxando Eduardo com força. Eles começaram a correr pela floresta, o som profundo ficando cada vez mais alto, como se algo gigantesco estivesse se aproximando. As árvores ao redor pareciam se curvar à medida que passavam, e a névoa, que antes era densa, agora se dispersava rapidamente, como se estivesse fugindo de algo ainda mais terrível. Eduardo corria com todas as suas forças, sua mente girando com relação a Sara. Ele não sabia como, mas precisava encontrar uma maneira de salvar não apenas ela, mas a si mesmo daquele lugar. Ele sabia que se a guardiã os alcançasse, não haveria escapatória. Mas a cada passo que davam, a escuridão se aproximava mais e mais, até que, finalmente, Eduardo tropeçou em uma raiz exposta e caiu no chão, arrastando Sara consigo. Ela tentou ajudá-lo a se levantar, mas antes que pudessem continuar, a terra à sua frente se abriu e uma figura começou a emergir. Era alta, envolta em sombras, com olhos que brilhavam com fogo sombrio. Era a guardiã. Sara recuou. O medo era visível em seus olhos. Ela está aqui, sussurrou Sara quase sem voz. Eduardo ficou de pé. O medo apertava seu coração, mas dessa vez ele não recuou. Eu não vou deixar você levá-la, disse ele com uma voz cheia de determinação. A guardiã olhou diretamente para Eduardo e por um momento tudo ficou em silêncio. Ela não disse uma palavra, mas ele sentiu o peso de sua presença como se uma força imensa estivesse prestes a esmagá-lo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Sara deu um passo à frente, posicionando-se entre Eduardo e a guardiã. Não! Gritou ela com sua voz ecoando pela floresta. Eu não serei mais o seu brinquedo. Eu não serei mais o seu instrumento. A guardiã hesitou por um momento e Eduardo viu uma oportunidade.
Ele pegou Sara pelas mãos e juntos começaram a correr novamente, deixando para trás a presença ameaçadora da entidade. Mas Eduardo não sabia que aquilo não era o fim. A guardiã não desistiria tão facilmente. Eles corriam por entre as árvores, seus corações batendo acelerados, sabendo que a guardiã não os deixaria escapar facilmente. O som de algo vasto e terrível se movendo através da floresta os perseguia, uma presença que parecia dobrar o espaço ao redor deles, e cada vez que olhavam para trás, sentiam a escuridão se aproximando, engolindo tudo em seu caminho. A respiração de Sara estava irregular e Eduardo sentia a exaustão em seu próprio corpo, mas ele não podia parar. Eles precisavam continuar e encontrar um lugar seguro, ou ao menos um lugar onde pudessem fazer uma última resistência. Quando finalmente avistaram uma clareira mais adiante, Eduardo a reconheceu. Era o lugar onde tudo havia começado, onde Sara tinha sido atraída pela guardiã e onde ele havia encontrado. Sara parou de repente, segurando o braço de Eduardo. Aqui, disse ela ofegante, foi aqui que fiz o pacto. Talvez haja uma maneira de desfazer. Eduardo olhou ao redor. Sua mente buscava alguma resposta, algum detalhe que pudesse oferecer uma solução. Mas o lugar parecia tão comum, apenas uma clareira cercada por árvores e coberta de flores caídas. Nada indicava que ali pudesse estar a chave para quebrar o poder da guardiã. Como? Perguntou ele, tentando manter a esperança. Como podemos desfazer o pacto? Sara fechou os olhos como se estivesse tentando recordar algo. Ela apertou a própria cabeça e então seus olhos se abriram novamente, porém, desta vez com uma nova clareza. Preciso rejeitá-la, disse Clara com sua voz determinada. Preciso renunciar ao que me foi dado, mas isso tem um preço. Um preço que eu não sei se estou pronta para pagar. Eduardo segurou suas mãos olhando diretamente em seus olhos. Eu estarei com você, Sara, não importa o que aconteça. Sara o olhou por um longo momento e então assentiu. Ela se virou para o centro da clareira, onde uma pequena pedra sobressaía do solo. Era ali que tudo havia começado e seria ali que terminaria. Ela se ajoelhou diante da pedra, fechando os olhos novamente. Eduardo se manteve ao seu lado, pronto para o que viesse a seguir. Ele podia sentir a presença da guardiã ao redor, observando-os de longe, esperando pelo momento certo para atacar. Sara começou a murmurar palavras antigas e pesadas, como se estivessem presas há séculos dentro de sua alma. Sua voz ecoava na clareira e o vento ao redor começou a aumentar, girando ao redor deles com uma força crescente. E, de repente, a terra ao redor da pedra começou a tremer. Eduardo se afastou um pouco, sentindo o chão pulsar sob seus pés, como se algo estivesse prestes a emergir. A guardiã estava próxima. Ele podia sentir isso. E ela não estava disposta a perder seu domínio sobre Sara. A voz de Sara se elevou, agora quase num grito, enquanto ela estendia as mãos em direção à pedra. Eu rejeito seu poder! Eu rejeito o pacto que fiz! Disse ela com determinação. A clareira inteira parecia reagir às suas palavras. O chão tremeu com mais força e as árvores ao redor balançaram violentamente, como se uma tempestade estivesse prestes a despedaçar tudo ao seu redor. E então, no centro da clareira, uma rachadura apareceu na terra, crescendo rapidamente em direção a Sara. Eduardo correu para ela, segurando-a antes que a fenda a engolisse, mas ele sabia que estavam no limite. A guardiã não aceitaria aquela ruptura sem uma luta. Uma figura escura emergiu da rachadura.
a guardiã, com uma forma colossal envolta em sombras, com os olhos brilhando com uma luz vermelha intensa. Ela não era mais apenas uma voz. Era uma presença física, furiosa, pronta para destruir tudo o que aparecesse em seu caminho. Você é minha! A guardiã rugiu. Sua voz abalava o próprio ar ao seu redor. Eduardo colocou-se entre Sara e a entidade, embora soubesse que a sua proteção era frágil diante do poder tão grande. Ela não pertence a você, ele disse com a mesma intensidade. Ela escolheu. Agora ela está livre. A guardiã avançou. Sua sombra se estendeu como braços, tentando alcançar Sara. Mas Sara, com uma força renovada, ergueu-se de onde estava ajoelhada, enfrentando a entidade com um brilho feroz em seus olhos. Eu me liberto de você, disse ela com uma voz clara e decidida. Uma luz intensa emanou de Sara, como se algo dentro dela estivesse se manifestando. Eduardo sentiu o calor daquela luz. Uma força pura que parecia repelir a escuridão da guardiã. As sombras da entidade começaram a recuar e a figura dela hesitou como se estivesse sendo empurrada para trás. Ela rugiu de raiva, mas sua força estava diminuindo rapidamente. A luz que Sara irradiava se intensificou ainda mais, até que a escuridão ao redor começou a se dissipar completamente. O som de algo profundo se rompendo ecoou pela clareira e a guardiã gritou uma última vez antes de ser sugada de volta à fenda no chão. Quando o silêncio finalmente voltou, Eduardo caiu de joelhos ao lado de Sara. Ambos estavam exaustos, porém aliviados. A rachadura no solo estava se fechando lentamente e a clareira estava mais quieta do que nunca. Sara olhou para Eduardo cansada, porém cheia de gratidão. Está feito? Ela perguntou com voz fraca. Eduardo sorriu para ela, embora não soubesse ao certo o que o futuro traria. Mas, pelo menos por enquanto, sim, estavam livres. Está, respondeu ele com voz firme, porém suave. Eles permaneceram ali por alguns momentos absorvendo o alívio da vitória, mesmo sabendo que o caminho para a cura de Sara ainda seria longo. Contudo, a guardiã estava destruída e o pacto desfeito. Sara estava livre e agora Eduardo estava ao seu lado. Juntos, deixaram a clareira voltando à vida que tinham antes de toda aquela escuridão invadir suas almas. Mas agora, com a certeza de que, mesmo diante das forças mais antigas e sombrias, a luz que carregavam em seus corações era o bastante para resistir a qualquer desafio. Eles estariam juntos para enfrentar e resistir a tudo que aparecesse no caminho dos dois, sempre com muito amor, resignação e resiliência. Boa noite.